Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada nas leituras da liturgia desta segunda, 29 de setembro. É a 26ª semana do Tempo Comum. Temos Zacarias, Salmo 101, Lucas. E uma explicação para a gente aprofundar. A ideia é entender a mensagem central que a igreja traz para a gente hoje, né? Começa com uma promessa forte de Deus de restauração. Esperança? Mas olha que curioso. Os discípulos discutindo quem era o maior. Vamos tentar entender isso melhor? Vamos lá. A primeira leitura, Zacarias 8, é bem impactante. Fala de Deus com um forte ciúme por Sião. É importante a gente entender isso, né? Não é o ciúme humano, possessivo. É um zelo, assim, um amor ardente, protetor, sabe? Apaixonado pelo seu povo. Deus promete voltar para Jerusalém, chama ela de cidade fiel e descreve um futuro de paz, vida plena, idosos, crianças nas praças, seguros. É uma imagem de esperança depois de tanta destruição. Nossa, é uma imagem realmente poderosa de recomeço. Mas esse termo, forte ciúme, mesmo explicado como zelo, ainda soa intenso, né? O que diferencia essa paixão divina da possessividade humana? Ah, boa pergunta. A diferença está na raiz, na motivação e no resultado, sabe? O zelo de Deus quer restaurar, libertar, dar vida plena. É baseado na fidelidade dele, no amor que não acaba. Não busca controlar, mas, assim, refazer a aliança. E ele até diz, né, mesmo que pareça impossível para nós, acaso serão também difíceis aos meus olhos? É um convite para a gente confiar totalmente. Entendi. Faz sentido. E essa ideia de Deus agindo por quem sofre, parece que continua direto no Salmo 101, certo? Exatamente. O Salmo 101 ou 102 em algumas Bíblias, ele reforça a promessa. O Senhor reconstruirá Sião. Mas o foco vai para a compaixão de Deus. O salmista diz que Deus ouvirá a oração dos oprimidos, que ele não desprezará a sua prece. E tem aquela imagem linda, né? Deus inclinando-se do céu para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar. Mostra um Deus próximo, que se abaixa mesmo até a nossa miséria, para socorrer. Então a sequência fica bem clara. Primeiro, Deus declara essa intenção apaixonada de restaurar, lá em Zacarias, e o Salmo mostra como ele faz isso, se inclinando para os mais frágeis. Isso define uma prioridade divina muito específica, né? Precisamente. É uma prioridade claríssima. E é logo depois dessa demonstração toda que a gente chega no Evangelho de Lucas, e aí, nossa, os discípulos discutindo quem deles seria o maior. É quase chocante o contraste com essa perspectiva de Deus que a gente acabou de ver. O que isso diz sobre nós, mesmo estando perto de Jesus? Ah, revela muito, né? Mostra essa nossa tendência humana, que não larga a gente. A busca por status, por poder, reconhecimento, é a lógica do mundo. E aí Jesus, ele vira essa lógica de ponta cabeça. Ele pega uma criança, que naquela sociedade era símbolo de insignificância, de dependência total, coloca ela do lado dele e diz algo revolucionário. Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. É uma inversão completa mesmo. Mas Jesus está falando só de acolher crianças, literalmente, ou essa criança representa algo mais? Tipo, a vulnerabilidade, a falta de status? Representa exatamente isso. Os pequenos, os deixados de lado, os sem importância para o mundo. Acolher quem é visto como menor é acolher o próprio Cristo, né? Como ele diz em Mateus. E Jesus ainda aproveita para dar um toque no João, que tinha aquela mentalidade fechada, sabe? Queria proibir alguém de fazer o bem só porque não era do nosso grupo. Jesus ensina a abertura. Não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. A ação de Deus vai além dos nossos cercadinhos. E aqui está o ponto central, a conexão de tudo, sabe? A gente vê uma sequência clara. Primeiro, Deus revela sua prioridade, o zelo apaixonado pelos esquecidos, a restauração deles, isso em Zacarias. Depois, mostra o seu método, compaixão ativa, que se inclina para ouvir o clamor dos oprimidos, isso no Salmo. E, finalmente, Jesus nos diz qual deve ser a nossa resposta, o caminho para a verdadeira grandeza no reino. Espelhar essa prioridade de Deus é abraçar a pequenez e servir ativamente os vulneráveis. Isso em Lucas. Então, a grande mensagem, no fundo,
é que a restauração que Deus promete não acontece por poder, por status, mas acontece quando a gente adota essa lógica divina invertida. É escolher ser pequeno, servir quem não pode retribuir e reconhecer Cristo justamente nessas pessoas. Exato, é isso mesmo. E isso já leva a gente para umas reflexões bem práticas, né? Por exemplo, como é que a gente pode cultivar essa esperança na restauração de Deus no meio das nossas ruínas pessoais? Confiar que Ele realmente se inclina para ouvir nosso clamor, como diz o Salmo? Sim, e como a gente desafia essa busca por status no dia a dia, na prática, onde, sabe, no trabalho, na família, na comunidade, onde a gente pode escolher conscientemente ser o menor, servir sem esperar confete, como Jesus ensina. E vale também um exame de consciência sobre o nosso João interior, né? Será que a gente às vezes diminui ou até impede o bem que outros fazem só porque não são do nosso grupo ou pensam diferente? Como praticar essa abertura que Jesus pede? Fica bem evidente que a liturgia de hoje é um chamado forte à conversão, né? É deixar essa busca pela grandeza do mundo e abraçar a humildade, o serviço, como caminho real para a gente participar da obra restauradora de Deus. E talvez um último ponto para a gente levar para pensar. Como será que reconhecer honestamente a nossa própria pequenez, nossa vulnerabilidade, como isso pode ser até paradoxalmente a porta de entrada para a gente acolher o poder restaurador de Deus e, a partir daí, servir os outros de forma mais autêntica, mais compassiva? Excelente questão para a gente continuar mastigando. Bom, concluímos aqui nossa análise das leituras de hoje.